Seguindo por aqui, bora falar sobre o Cruzeiro. No programa do Nicola dessa quarta-feira, um de vocês me perguntou como é que funcionaria os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro e cogitou a possibilidade de o Cruzeiro ganhar mais do que Atlético e América. E deve ser assim que acontecerá. Só para explicar, o Cruzeiro foi o único dos times do Campeonato Mineiro que não fechou com a Globo. O Cruzeiro preferiu se acertar com o jornal O Tempo, que vai fazer transmissões ao vivo por outras plataformas que não TV. Qual que é a ideia? O Cruzeiro e o Tempo pretendem vender muitos pay-per-views. O pacote nem é caro, R$ 59,90. E o Cruzeiro vai ter, além de um fixo, um percentual em cima dos pacotes vendidos. 40% do líquido se vender até 80 mil assinaturas. Se o Cruzeiro tiver mais de 80 mil assinantes nesse pay-per-view, vai ter 50% do valor líquido. E se ultrapassar 120 mil assinantes, o Cruzeiro fica com 60% da receita. Então vai depender muito daquilo que o torcedor do Cruzeiro for capaz em relação às assinaturas do pay-per-view. A curiosidade é que a Globo e Federação Mineira de Futebol têm colocado os jogos do Cruzeiro em péssimos horários. Durante a semana, às 5 e às 6 da tarde, exatamente para dificultar a possibilidade de o torcedor assistir. A ideia é que esse projeto fracasse. Infelizmente, é assim que a banda toca. Mas vamos falar de valores. O América deve faturar algo na casa de R$1,5 milhão durante todo o campeonato com o acordo da Globo. Já o Atlético deve ficar com apenas R$4 milhões. E a estimativa é de que o Cruzeiro possa bater na casa dos R$7 milhões. Entre outros motivos, a Globo diminuiu as receitas que estavam prometidas para os clubes do Campeonato Mineiro e a ausência do Cruzeiro também causou uma penalidade, uma redução no valor total, por isso essa diferença, essa discrepância. Até o ano passado, quando a Globo tinha um outro contrato, Cruzeiro e Atlético Mineiro faturavam cada um R$12 milhões. Bora falar agora sobre Fábio, mais novo reforço do Fluminense, uma novidade, né? Todo mundo imaginando que ele jogaria no América. Gostaria de contar um pouquinho sobre as cifras. O Fábio fechou contrato com o Fluminense de 1 ano, prorrogável por mais um, dependendo do número de jogos que ele alcançar como titular. Isso está previsto em contrato. Se ele bater um percentual, ele automaticamente tem seu contrato renovado. Os vencimentos do Fábio no Fluminense giram na casa dos R$200 mil por mês. Informação que me foi passada por uma pessoa muito próxima ao presidente Mário Bittencourt do Flu. Aí você pode estar pensando, nossa, mas o Fábio até outro dia ganhava 650 mil no Cruzeiro. Pois é, mas a realidade para ele já havia mudado. O último salário dele no Cruzeiro era de 150 mil mensais. E o Cruzeiro, para renovar o contrato com o Fábio, somente até o fim do Mineiro, havia oferecido só R$50 mil por mês. O Fábio estava muito perto de fechar com o América por algo na casa dos R$130 mil. Veio o Fluminense com essa oferta de 200 mil e acabou levando. Goleiro de 41 anos de idade, que para mim chega para ser titular absoluto e para ajudar bastante o Flu na temporada de 2022 na Libertadores da América. Bora falar agora a respeito do Cruzeiro e as dívidas da Raposa na FIFA. Cheguei a comentar para vocês, ou com vocês, que na semana passada a ideia do Ronaldo era quitar as dívidas com 2 clubes, que totalizam R$23 milhões. Uma é com o Defensor do Uruguai, referente à compra do Arrascaeta. A outra com o time mexicano, o nome é meio difícil, Mazatlán, por conta da compra do Riascos. Essas dívidas somadas totalizam R$23 milhões. O Ronaldo tentou ao longo de toda a semana passada fazer um parcelamento com esses clubes. Eles não aceitaram e estão cobrando o pagamento de forma integral por alegarem que o Cruzeiro não tem crédito. Ninguém confia no Cruzeiro, mesmo com a mudança de administração. Enquanto o Cruzeiro não resolver essas pendências, não pode inscrever seus 10 atletas contratados. Tem mais 2 engatilhados, os 2 que vão chegar e serão anunciados nos próximos dias. O goleiro Brazão, além do lateral direito Gabriel Dias, ex-Ceará e Fortaleza. Os 10 jogadores já contratados pelo Cruzeiro que aguardam a resolução desse problema para poderem ser inscritos. Goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Maicon, Sidney e Matheus Silva, os volantes William Oliveira, Pedro Castro e Felipe Machado, o meio-campista, o meio-atacante João Paulo, além dos atacantes Edu e Vagninho. Se essa solução da FIFA não for encontrada, nenhum deles pode estrear no Campeonato Mineiro. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira a respeito dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro vai faturar mais do que Atlético Mineiro e América por conta de uma mudança. O Atlético e o América ficaram com a Globo, o Cruzeiro fechou com o jornal O Tempo para ter seus jogos transmitidos ao vivo. Você deu toque lá do Campeonato Mineiro, né? Acabando a live, entrei em contato com uma fonte lá do Cruzeiro e a pessoa estava explicando as diferenças, né? Até legal contar para quem não assistiu o vídeo de hoje cedo. O Campeonato Mineiro tem todos os times fechados com a Globo, exceto o Cruzeiro, que fechou com o jornal O Tempo, que vai fazer as transmissões dos jogos do Cruzeiro em casa. Por conta da ausência do Cruzeiro,
a Globo criou uma multa para todos os outros clubes, e as receitas dos outros clubes que fecharam com a Globo vão ser receitas pequenas, atreladas ao número de assinantes do pay-per-view. A estimativa é de que o América fique com R$1,5 milhão para participar de todo o Campeonato Mineiro, o Galo gire na casa dos R$4 milhões. O Cruzeiro, que tem um fixo maior do que os rivais, com o Jornal O Tempo, e também percentuais de acordo com o número de pacotes, 40% do valor líquido até 80 mil assinaturas, 50% até 120 mil e 60% a partir de ultrapassando 120 mil assinaturas, né? Então o Cruzeiro estima ser capaz de faturar R$7 milhões, com cotas de TV muito menos do que Atlético e Cruzeiro faturaram no ano passado. A Globo pagou 12 milhões para cada um. É só uma curiosidade, só uma coisa para a gente ficar de olho. A Globo e a Federação Mineira decidiram pôr o Cruzeiro para jogar nos piores horários, por exemplo, jogos de meio de semana, jogos às 5 e 6 da tarde, numa clara tentativa de prejudicar o Cruzeiro e o projeto do Cruzeiro com o Jornal O Tempo. Eu acho triste isso, cara, eu acho triste esse monopólio. Não precisa ser assim, né, cara, a gente tem que jogar de maneira limpa, mas assim, a ideia é que vocês perguntem aqui, a gente responde o que a gente não conseguir responder, a gente tenta avançar com as fontes. Beleza, Tulio? Tamo junto, bora pra próxima. Nicola, boa noite. Você tem alguma informação sobre o transfer ban do Cruzeiro? Jogadores contratados até hoje não foram registrados e só tem saídas. Hoje já saíram mais 2, o Vinícius Popó e o Lucas França. O Gerson, as saídas todas elas estão dentro de um planejamento do Cruzeiro. Os caras estão abrindo mão de jogadores que eles entendem que não vão ter potencial. E sobre o transfer ban. Hoje a dívida atualizada é de R$23 milhões por 2 jogadores. O Arrascaeta junto ao Defensor e o Riasco junto a um time chamado Matalpan, alguma coisa assim. Time mexicano, tá? R$23 milhões. Na semana passada eu contei para vocês que o Ronaldo estava disposto a quitar essa história na semana passada. O que a pessoa me omitiu é que o Ronaldo não quer pagar essa grana à vista. O Ronaldo está tentando chegar a um acordo com o Defensor e com esse time mexicano para o pagamento de forma parcelada. Se houvesse o acordo entre os clubes para o parcelamento, a FIFA autorizaria o Cruzeiro a voltar a registrar atletas. Só que a fama do Cruzeiro é tão ruim no exterior que mesmo com a chegada do Ronaldo como presidente, esses 2 clubes até o momento ainda não cederam e não toparam um parcelamento. Eles estão insistindo que querem essa grana à vista. Para o Ronaldo seria muito mais interessante parcelar, porque você não teria uma saída do seu caixa de R$23 milhões. Mas hoje o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, o novo diretor executivo, afirmou, e foi espirrar. Não vou. O novo diretor do Cruzeiro, ele afirmou que o Cruzeiro vai fazer o pagamento dessa dívida nos próximos dias ou nas próximas horas, foi a expressão que ele usou. Dessa maneira, o Cruzeiro vai estar liberado para inscrever 10 jogadores que ele contratou e mais 2 que estão prestes a serem anunciados. Começar por esses 2, o Brazão, goleiro, e o Gabriel Dias, que é lateral direito, ex-Fortaleza e Ceará. Os 10 reforços já contratados que ainda não puderam ser inscritos. Rafael Cabral, goleiro. Maicon Sidney e Matheus Silva, zagueiros. William Oliveira, Pedro Castro e Felipe Machado, volantes. João Paulo Meia, Edu e Vagninho, atacantes. Tá? Esses são os 10 jogadores que estão aguardando autorização. Enquanto não se resolver isso, eles não podem jogar, por exemplo, nenhuma partida pelo Cruzeiro. Cara, o Marcelo Moreno era um dos caras que eu imaginei que sairia do Cruzeiro, tá? É um custo muito alto. Que talvez não seja uma operação tão simples se livrar dele, é mais fácil se livrar do Vinícius do que do Marcelo Moreno, né?